Oi, gente! E vamos aqui nesse vídeo conversar sobre o eclipse solar que teremos agora, dia 4/12, em Sagitário. Um eclipse muito auspicioso, já que ele traz uma boa preparação para o ano de 2022 e eu vou explicar por quê. Quais são as energias que estarão envolvidas aí nesse processo de toda essa lunação, quais as fluências que podemos aproveitar e quais são os desafios que devemos superar se eles se demonstrarem. Isso e muito mais eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo. Acompanhe aqui. E para ficar bem mais didático, por isso que vocês estão vendo aí o mapa. Esse é o mapa formado exatamente no momento do eclipse solar. Só que aqui está de acordo com o horário do nosso país, o horário de Brasília, né? Então, é exatamente o mapa formado do momento do eclipse em Brasília, né? Com o horário de Brasília, tá? Então, nós temos aqui essa influência para nós, a influência que nós teremos, a linguagem que o universo vai estar conversando com a gente, de acordo com esse mapa formado aqui do eclipse. E esse mapa, ele traz uma duração de alguns meses, já que nós estamos falando de eclipse, né? E tem astrólogos que consideram 6 meses de duração, 3 meses. Eu prefiro não determinar algum tempo, porque eu acredito que varia muito de pessoa para pessoa. Cada um, dentro da sua própria experiência, pode ter esse influxo por mais tempo e outros por menos tempo. Nunca é igual para todos nós, né? Nem mesmo as influências que nós recebemos. Como eu mesmo disse lá no começo, é um cardápio à mesa. E nós é que escolhemos no que a gente vai sintonizar de acordo com o que o universo disponibiliza. Há quem sintoniza as sombras, há quem sintoniza as luzes, há quem sintoniza as duas possibilidades, aprendendo uma com a outra, que é o que é mais comum, né? Então, nós temos aí, nesse mapa, como vocês podem observar, para quem quer gerar o seu próprio mapa, eu coloquei aqui 4 de dezembro, 4h34 da madrugada, tá? E é interessante porque nós temos aqui a lunação, que o início, o eclipse, a lua nova, porque o eclipse nada mais é do que o início, de novo, de uma lunação. A diferença é que nós vamos ter ali o eclipse, mas é uma lua nova, e essa lua nova dura 7 dias, assim como qualquer lunação, né? É que aqui nós temos ela potencializada, por ser um eclipse. E essa lua nova, ela se firma exatamente no setor 1 do mapa formado. O setor que conversa diretamente com as ações, as atitudes, as construções de cada um de nós. Nós já temos aí a semente aqui, a possibilidade da semente lançada, e é um momento ideal mesmo para o lançar, porque essa força já está exatamente no setor da atitude. Então, realmente é um momento ideal para a gente lançar a nossa semente. A pergunta que a gente tem que se fazer é: como está esse terreno que a gente vai lançar essa semente? Porque aqui no ascendente desse mapa, conforme vocês podem perceber, é Escorpião. E nós tivemos um eclipse lunar no eixo Touro e Escorpião, que foi exatamente a preparação, para quem me acompanha sabe, a preparação para esse próximo eclipse solar, que é um eclipse de criação. O que nós tivemos anteriormente foi um eclipse de demonstração, porque é uma lua cheia, então foi demonstrado muito bem para todos nós como que está esse terreno. Lua cheia ilumina a noite e tudo fica muito claro. Até a gente não precisa às vezes nem iluminar, dependendo da lua cheia, né? À noite. Então tudo ficou muito claro. Então, como que está esse terreno? Será que a gente preparou? Como conversa com essa energia de Escorpião aqui no ascendente? A linguagem é muito simples. Nós só conseguiremos deixar essa semente brotar
ela só vai vingar, né? Entre aspas, é que ela vai vingar se nós conseguirmos trabalhar a energia de Escorpião, que é exatamente onde nós tivemos o eclipse lunar, a lua em Touro e o sol quando estava ainda em Escorpião. Então o sol demonstrou muito claramente, junto com a lua cheia, o que foi necessário transformar. Esse é o arquétipo de Escorpião. O que foi necessário transformar? O que foi necessário cortar? O que de repente é importante intensificar? Porque aqui, como a gente está vendo o eixo de Escorpião e Touro, não é desapegar, não está dando certo ali naquele momento, o calor do momento, não é desapegar, é cortar de vez. De repente, por se tratar do eixo de Touro e Escorpião, Touro fala muito da realidade daquilo que se firma, se fixa, se solidifica, se torna confiável, se enraiza. É por isso que também a gente traz a intensificação e profundidade de Escorpião. Então, bastou refletirmos, e ainda estamos nessa reflexão, porque dia 4, Sol eclipse solar, nós ainda estamos numa lua minguante. Bastou aí, basta essa reflexão sobre o que vale a pena perseverar, vale a pena insistir, de repente transformar as possibilidades para que continue mais sólido na nossa vida. A gente precisa refletir sobre isso. Ou o que de repente não vale mais a pena, tá realmente na hora de cortar, dar um basta. Como se trata de Escorpião, está conversando muito com as energias emocionais. Então, às vezes, o que se demonstra, o que se demonstrou, não é muito externo, não, é interno. O externo pode ter refletido nada mais, nada menos do que está dentro. Então, é um olhar para dentro. Escorpião é muito isso, mergulhar no nosso íntimo, mergulhar na profundidade do nosso íntimo e trazer para a superfície tudo aquilo que a gente não vê ou não quer ver. Então, quer dizer, se está bem no finalzinho de Escorpião esse ascendente do mapa da lunação, ainda mais com a força de Marte, nós só iremos conseguir fazer essa semente desenvolver claramente durante toda se nutrir, né? Exatamente em todos os dias, os 7 dias de lua nova, ela vai conseguir romper ali e começar a crescer na lua crescente. Ela vai se demonstrar aquilo que nós estávamos esperando lá na lua cheia. E ela vai, e de repente, quando chegar lá no momento da lua minguante, é só alguns ajustes que todos nós fazemos numa plantação ali naquele terreno, né? A limpeza sempre é necessária. Então, se a gente conseguiu tomar essas atitudes, principalmente no sentido emocional, eu costumo dizer que tudo depende do valor, ou melhor, tudo depende da importância que damos. Inclusive, Sagitário fala muito do que é prioridade. E nós temos que tomar muito cuidado com a ideia de prioridades. Porque se eu coloco um S na palavra prioridade, ela já perde o sentido. A não ser que nós estabelecemos aí uma ordem. O que é prioridade primeiro? E o que eu vou atingir como totalidade primeiro? Tenho outras prioridades, então elas vão vir depois. Estabelecer uma ordem. Porque Sagitário, ele é um alvo estabelecido, ele é um horizonte que eu quero alcançar, né? E por isso que eu tenho que acreditar, porque acreditar numa força interior. Porque eu tenho que ter uma força interior para atingir um alvo, eu tenho que ter uma força interior para navegar ou até mesmo nadar até o horizonte, fora a importância da fé, porque quando você chega num horizonte, aquilo se perde aparentemente e outro horizonte se forma. Então, mas nós caminhamos e trouxemos experiências até aquele primeiro ponto. Então, tudo depende também da nossa fé, do quanto estamos acreditando, né, dessa necessidade de equilibrar a nossa fé. Junto com esse Sol e com essa Lua, a gente tem Mercúrio, tá? Nessa lunação aqui, muito próximo, Mercúrio a 15 graus, a gente tem aqui só 2 graus de diferença. Mercúrio, ele pode trazer uma clareza
da mente dentro de nós, daquilo que realmente vale a pena atingir. Ou plantar, né? Seguindo o que a gente está conversando aqui. Uma coisa muito importante nessa lunação é que lá quando for lua cheia, vai ser bem impactante esse eclipse. E aí que entra aquilo que eu mencionei sobre por que é uma preparação para 2022. Primeiro porque esse é o último eclipse do ano, no caso, o ano da virada do ano profano, que vai acontecer exatamente no dia 1º de janeiro, que não é a virada do ano novo astrológico, né? Que ano novo astrológico é só em março. Mas nós já temos uma energia muito forte, porque isso é vibrado pelo mundo, né? Então nós temos aí uma mudança, nós temos agora no final é o último mês, e nesse último mês nós estamos tendo exatamente um eclipse solar. Então só por isso já é uma preparação daquilo que eu estou plantando e do que eu vou semear e até colher em 2022. Até porque em 2022 nós teremos quem vai reger o ano de 2022 vai ser Mercúrio, que é exatamente, ele tem total relação com esse eixo, porque ele rege Gêmeos. Então, ele já está trazendo uma linguagem daquilo que nós vamos interagir, porque como nós estamos no ano de Vênus, tudo aquilo que nós estamos definindo como escolhas, nós vamos interagir no ano de 2022 com essas escolhas. Por isso que é tão importante tomar decisões no ano de 2021. Caso a gente não tome decisões importantes, nós vamos interagir com a ausência dessas decisões, né? Então, na lua cheia desse momento do eclipse, ele vai aqui crescer, depois ele vai vir aqui para a lua cheia, vai começar a desenvolver a lua cheia, 7 dias também de lua cheia, nós teremos um momento muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês no mapa também. Como vocês podem ver aí nesse mapa, inclusive um mapa que eu vou divulgar, vou publicar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, no dia 19/12, quando nós teremos exatamente a lua cheia, uma lua cheia do eclipse em Sagitário, nós teremos esse mapa formado. E é muito interessante porque nós teremos Vênus retrógrado, e estaremos ainda no ano de Vênus, então assim, a gente sabe que um planeta em retrogradação é um momento fantástico para a gente poder revisar tudo aquilo que precisa ser revisado, como se a gente pegasse o texto do ano, de tudo aquilo que aconteceu no ano, que envolvam principalmente nossas questões de preferências, de relações, associações, aquilo que nós temos afetividade, enfim. Tudo que nós escrevemos sobre esses assuntos dos arquétipos venusianos e vamos passar a limpo. Vamos agora olhar os erros, fazer os ajustes, passar a limpo numa folha, para que a gente passe para o ano de 2022, tendo passado a limpo todo esse texto 2021, simbolicamente falando, né? Então é um momento fantástico, Vênus retrógrado numa lua cheia, então assim, poxa, meu terreno não tá legal, eu percebi que não vai dar para jogar uma semente agora. Não tem problema. Nesse momento do eclipse, da lua cheia do eclipse solar, você pode, com muita clareza, porque vai ser mais uma vez uma lua cheia, observar onde devem ser os ajustes para que você não erre o alvo dessa vez. E você vai ter os dias de Vênus retrógrado exatamente para poder ajustar tudo isso. Então, são momentos, né? Nada é definitivo e nunca é igual para todos nós, né? Outra coisa que nós vamos ter aqui, que é muito importante, porque eu fiz um vídeo lá no começo do ano sobre esse assunto, nós vamos ter a segunda conjunção Vênus e Plutão, que também vai estar, né? O Vênus, que já está entrando em retrogradação aqui, Plutão junto de Vênus. Então, lá no começo do ano, eu fiz um vídeo explicando que nós tínhamos um portal aberto, porque Plutão é o resquício de tudo aquilo que foi visualizado e que ficou muito claro para todos nós na grande conjunção de 2020. Ele fez parte dessa grande conjunção. Então ele é aquele planeta que ainda está nos lembrando de tudo aquilo e não faz a gente esquecer, ainda mais com a força de Vênus do lado.
Então ele já demonstrou que ainda precisa ser ou transformado profundamente, ou regenerado, ou deixar literalmente morrer para nascer coisas novas dentro de nós, nas situações, enfim. Tudo foi demonstrado nesse primeiro momento para que nesse segundo, que vai ser exatamente nessa data aqui, 19/12, claro que não na data em cima, né? Mas nesse momento que a gente já vai estar sentindo desde a lua nova, que é o próprio eclipse, para que a gente possa aqui nesse momento começar a ver o que ainda precisa ser transformado. Claro que pode acontecer de ser demonstrado algumas coisas no rigor. Alguns desafios podem se demonstrar para que a gente organize aquilo que a gente não organizou lá no começo do ano, quando teve essa mesma conjunção como um portal. E aí a gente passou o ano inteiro com essa visão que foi dada, né? E aí, de repente, não fizemos nada. Obviamente, aqui alguma coisa pode se demonstrar no rigor agora, ainda mais com uma lunação que se trata de um eclipse, entende? Então, independente do que seja no amor ou no rigor, vai ser fantástico para que a gente possa ajustar o que for necessário. E na lua minguante, inclusive, quando essa própria lunação entrar, né, nessa lua minguante, a gente poder compreender a experiência e saber como que vai plantar a próxima semente. E é incrível como nada é por acaso, tudo é causal. A próxima lunação vai ser exatamente em Capricórnio. Então, exatamente em Capricórnio, nós teremos a próxima lunação. E aí quem for necessário aí, vai ter o terreno preparado, porque você já obteve as demonstrações necessárias, enquanto Plutão e Vênus estavam ali juntinho, fez a sua retrogradação, a gente passou o texto a limpo. Então, na alunação de Capricórnio, eu vou estar preparada. Eu vou conseguir lançar semente dessa vez, porque eu entendi, né, depois de todas essas influências, a mensagem interior para que ela seja refletida no exterior. Outra coisa importante aqui, a terceira quadratura de Saturno e Urano, uma quadratura que nos acompanhou o ano inteiro. Todo mundo que fez aniversário no mapa da Revolução Solar formou essa quadratura, Saturno e Urano. Eu tenho um vídeo também em que eu fiz, eu vou deixar eles na descrição para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, explicando sobre esse maior desafio que todos nós teríamos no ano de 2021, que é essa quadratura de Saturno e Urano, que nada mais é do que um chamado para quebra de estruturas que já são ultrapassadas. E a gente está vendo muito isso, né? Quando a gente analisa o coletivo. E como tá vermelhinho, né? Se trata de um desafio. Claro que não vai ser com água de coco e rede que nós estamos lidando com essa energia. O que está sendo mais desafiador é exatamente quebrar os paradigmas, seguir as inovações necessárias, principalmente no que se refere a valores que já estão desgastados, que não nos servem mais. No momento da lua nova, nós temos esse mapa que eu mostrei para vocês, na lua cheia, nós temos esse. Já tendo consciência de qual vai ser o chamado, isso já muda muito o curso das coisas. Então, se a gente souber direcionar agora, vejam só que nesse mapa agora do eclipse solar, eu vou até fechar esse daqui, tá? Colocar aqui para vocês, deixa eu só arrumar eu aqui direitinho, melhor para cá. Como vocês podem ver aqui, como nada é por acaso, todas as oportunidades são dadas para nós. Nesse mapa que é do próprio eclipse, o mesmo Plutão e Vênus que lá na lua cheia estão juntinhos e vai acabar trazendo uma retrogradação, trazendo desafios em outros pontos muito fortes, né? Ele está aqui com uma fluência incrível envolvendo Marte, que eu já comentei, e Netuno em Peixes. Então, nós poderemos agora, com essa força do eclipse, saber muito bem onde nós pisamos, o que idealizamos, o que vale a pena sonhar, porque vai ser possível construir
ou que está sendo já, porque eu posso já estar construindo alguma coisa e eu não posso deixar de acreditar nessa construção. Então, esse Plutão e esse Vênus aqui nesse mapa, observem aqui, eles estão exatamente no setor 3, o setor que nós dizemos que nos convida a abrir a mente para coisas novas. Então, já traz um chamado para realidades que são novas, tanto dentro como fora de nós. Não que de repente eu vou trazer um novo totalmente, mas um novo para aquilo que já existe, sabe? Como inovações importantes. Nós temos aqui Urano e Saturno, não formou ainda uma quadratura exata, mas está começando a formar. Então, no eclipse, nós já podemos pensar, refletir aí sobre uma semente que já está trazendo atitudes diferentes, né? Porque se nós queremos resultados diferentes, não podemos sempre agir da mesma forma. Então, não adianta plantar sementes de novo daquilo que a gente já sabe que não vai funcionar muito bem. Então, é ter essa ousadia de quebrar padrões que nós mesmos trazemos dentro de nós, que nós nos limitamos. É um chamado para inovações, para a gente olhar para o novo, para a gente olhar para novos valores, olhar para a realidade coletiva. Não adianta ficar pensando só na nossa própria vida, no que queremos para nós, no que fazem, no que nós sentimos e que o outro não percebe que eu estou sentindo isso, ou que, sabe, aquela coisa muito do ego, mas o ego é bom, o ego deturpado, né? Inclusive, o objetivo dessa alunação está em Leão, conversando exatamente com esse ego de todos nós, em relação ao coletivo, porque aqui a gente tem uma oposição com Saturno e Júpiter de acordo com o topo, o meio do céu desse mapa formado. Então, quando a gente lida com o outro ou com os outros, quem somos nós? Por que eu vou ter resultados diferentes na minha vida? Vou ter o bem, o belo, né, e o bom na minha vida, sendo que eu não procuro propagar isso também e tomar atitudes e construir isso para o coletivo. Tanto é que o próprio Urano, nesse mapa da alunação, está com um quincúncio voltado para a Lua e Sol eclipsado aqui, né? Vocês podem observar. Então, a gente pode aproveitar essa força para que ela some. Então, assim, é como se a gente tivesse que plantar uma semente inovadora e pensar em algo bem inovador mesmo para 2022, trazermos as inovações necessárias para 2022, tá? Isso, gente, é em relação a todos os signos, porque essa influência, ela é sentida por todos nós, independente do signo pessoal. Porque vejam a lógica, da mesma forma que eu falei do Urano e Saturno que ficaram desafiados o ano inteiro de 2021. Olha como é bem lógico, essa força acaba sendo para todos. Todo mundo que fez aniversário em 2021, né, formou no mapa da Revolução Solar essa quadratura. Então, veja, eu falar dessa quadratura, a sua essência, serve para todos. E aí, claro, obviamente, cada pessoa tem essa influência, Urano e Saturno. Saturno em Aquário vai estar em um local do mapa dela, Urano em Touro vai estar em outro local do mapa dela. Mas cada pessoa sabe muito bem aonde tem que ocorrer as inovações. Qual palco da vida tem que acontecer as inovações? Qual palco da vida isso está mais desafiado? Isso está mais desafiador? Nós sabemos da nossa vida, então muitas vezes saber o setor é a menor parte, não é tão importante, tá? Então, se você acompanha os astrólogos que vão incentivando aí, né, trazendo as influências de forma que nos fazem aperfeiçoar como seres humanos, né, não influências fatídicas, né, vai ser assim, o ano vai ser ruim e vai ser ruim para todo mundo, não, obviamente não, porque cada pessoa vive a sua experiência. Mas o fato de acompanharmos esses, como o próprio professor Newton Schultz, a minha grande inspiração,
você vai acabar tirando de letra, independente de qual é o palco, porque o palco nós sabemos muito bem aonde temos que ajustar, quais são os palcos que a gente precisa deixar bem firme para a gente poder tocar a música aí que o universo está sintonizando com a gente, não é mesmo? Bom, gente, essas são as influências desse eclipse. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma através dessas explicações aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com alguém que essa mensagem possa contribuir de alguma forma também, tá bom? Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até nosso próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.